Tá gravando. Ai, eu tava esperando Tá aparecer gravando aqui. já. Então, nessa semana, é a nossa última semana de estágio. A gente tá quase terminando com vocês. A gente já viu um monte de coisa. E para fechar essa semana, a gente vai meio que juntar tudo aquilo que a gente já viu num conteúdo novo, digamos. Então, a gente vai trabalhar essa semana com corpos redondos. Os corpos redondos a gente já tinha meio que visto quando a gente introduziu o conteúdo de prismas e pirâmides, mas agora a gente vai ver mais detalhadamente um pouco sobre eles. Para começar, a gente pensou numa atividade, então eu vou mostrar para vocês agora. Nós temos aqui, todo mundo vendo? 3 figuras que a gente já estudou. Essa daqui talvez seja um pouco diferente, mas a gente já viu. Essa daqui. Que figura é essa? Qual é o nome dela? Retângulo? Retângulo, exatamente. Então, nós temos um retângulo. Temos essa daqui também. Que figura é essa? Triângulo. Triângulo. E ele tem uma particularidade dele, né? Que é o ângulo da 90 aqui. Que ele é retinho. Qual é o nome dele, então? Quando ele tem 90 graus? Retângulo. Isso, então a gente tem um retângulo, triângulo, retângulo. E esse daqui no caso, a gente viu ele por completo. A gente tem só metade dele. Então esse daqui é um semicírculo. A gente vai começar pelo retângulo. A gente tem aqui, deixa eu só apoiar aqui, para não ficar errado. Aqui. A gente tem esse retângulo aqui. E ele tá grudado num palitinho, certo? Só para mim segurar ele melhor. Se eu ficar girando ele assim, vocês conseguem ver uma figura se formando? No caso eu tenho que girar rápido, né? Não tô conseguindo, mas era para eu estar girando bem rapidinho. A gente pode considerar aquele retângulo com uma rotação muito rápida dele, como a gente conseguisse ver todo aquele reflexo dele, sabe? Como se fosse uma figura só, formada pela rotação dessa placa retangular. Se a gente consegue enxergar algum sólido geométrico com isso? Seria um quadrado? Pode ser, mas a gente tem que lembrar, lá no, lá no quadrado ele vai ser, digamos, muito quadrado mesmo. Só que daí aqui, quando ela tá girando, ela tá fazendo um movimento circular. Então, o vértice bem da ponta lá de cima, sem ser o do eixo, o de fora, ele vai... Isso aí, tá? Esse aí que ela tá apontando. Ele vai fazer um movimento circular. Então, a partir dele, a gente vai estar formando que figura geométrica? Círculo? Isto, ele está formando um círculo. Se a gente considerar o desenho formado por aquele vértice da ponta. Mas a gente não tem só o vértice, a gente tem toda uma altura nesse retângulo, né? Então, ao invés de um círculo, a gente vai ter esse círculo, digamos que empilhado várias vezes ao longo de uma altura, que é o que a Tônia está mostrando ali. Então, a gente vai ter um círculo de uma altura que tipo de figura, que tipo de sólido geométrico vai formar? A gente pode observar também que essa medida aqui de cima, que o Christian estava falando pra gente agora, que vai formar um círculo, ela vai se repetir aqui embaixo também, porque a mesma Isso. distância que tem aqui, ela tem aqui embaixo também, porque é um retângulo, né? Então, se a gente vai ter um círculo aqui em cima, a gente vai ter um círculo aqui embaixo também. Ou seja, a gente vai ter dois círculos, tanto em cima quanto embaixo. E nós já trabalhamos algumas figuras nas últimas semanas
que é formado por uma figura em cima e uma embaixo que são iguais. Alguém lembra que tipo de sólido é esse? Prisma? Isso. Então a gente sabe que lá em cima, tanto lá em cima quanto embaixo, está sendo formado um círculo, e como o Murilo falou, como são duas bases, é um prisma. Só que esse prisma é um prisma de base circular. Então ele vai ter um nome um pouquinho diferente de prisma. Que a gente viu que objeto, que sólido geométrico era esse, lá na nossa primeira aula, onde tinha um monte de figurinha para a gente selecionar, e algum de vocês... Cilindro? Isso, exatamente. Esse, o movimento daquele retângulo ali, naquele eixo, vai formar um cilindro. A partir desse giro circular, ele vai conseguir formar um cilindro. Quando a gente girar Ficou ele bem rápido, né? Ele ia formar tipo um isso. círculo. Ou a gente pode pensar também que essa figura que a gente tem aqui, ela vai se repetir várias vezes até completar a volta no eixo, né? Que a gente fez aqui. Então, essa figura que a gente tem aqui, esse retângulo, ele vai se repetir várias vezes até fechar o 360 graus, até ele voltar aonde ele tá aqui de novo. Quando a gente Exatamente. fizer isso, então a gente chega no cilindro. Então essa é a primeira figura que a gente vai ver hoje, o cilindro. Como a gente viu, é formado pelo movimento de um retângulo. Depois vai descobrir o nome desse tipo dessa classe de sólidos. Então agora, ó, a Tuane está mostrando um triângulo retângulo, como vocês tinham visto. Vocês já tinham denominado. Se a gente seguir pelo mesmo princípio de como foi formado o cilindro, girando aquele triângulo de forma muito rápida, e vai ver mais ou menos a sombra desse giro, vocês sabem dizer que figura vai formar? Assim como na outra, o vértice da ponta está formando um círculo embaixo, né? Só que ao invés do retângulo, esse triângulo está formando uma base só embaixo e não em cima. E a gente já sabe o nome dos sólidos que tem essa característica de uma base só. Qual que é o nome desse sólido? E a gente estudou junto com o prisma. A gente estudou prisma e É um cone? isso vai ser um cone. Tipo, eu tava falando que assim como no outro lá, esse vai ter umas características similares, só que esse vai ser uma pirâmide de base circular. Só que uma pirâmide de base circular, o nome correto dela, o nome próprio é cone, como a Natália disse. Então, o movimento desse triângulo vai formar um cone, que é uma segunda figura. E daí, por último, nós temos essa semicircunferência, que é só a metade de uma circunferência. E quando a gente seguir o mesmo princípio de girar essa figura, que sólido a gente vai conseguir formar pelo movimento? Não tá aparecendo pra mim. Não? Não. Saiu ali. A imagem da Tuane saiu. Eita, pra mim aqui tá aparecendo, acho que vai iniciar a câmera então. Tá aparecendo agora? Não. Acho que deve ser algum problema na internet, às vezes comigo acontece também. Voltou? Voltou. Aham. Tá. Pra mim não também. Eu acho que deve ser a internet. Deve Pois ser. é.
Só que eu acho que a internet deles não atua, Tony. Às vezes quando eu tô com a internet muito meio fraca, eu sobe toda a imagem de todo mundo também. Agora voltou ou ainda tá só a foto? Agora voltou. Voltou? Mas agora peraí então. Então ali, ó, quando ela faz o movimento daquela semicircunferência ao longo daquele eixo, que figura que vai formar? Um círculo? Isso, um círculo. Só que esse círculo tá fazendo um movimento por todo ele. Tipo, como é que eu vou explicar? Tipo, toda ela. Uma esfera? Isso, uma esfera. Porque ao longo dessa esfera vai ser formada pelo movimento de infinitos círculos, sabe? Tipo, vai formar o desenho dessa esfera. Porque, por exemplo, a planta tá girando no eixo vertical. Mas como ela é mais. Como esse é um semicírculo, é uma circunferência perfeita, se ela girasse no eixo horizontal também ia formar essa mesma esfera. Porque, independente da posição do semicírculo, vai formar a esfera. Ficou meio claro assim para vocês? Foi uma dúvida? Vamos só dar Agora uma montou revisada. Ó. A gente tinha o retângulo, né? Isso. Aí a gente girou ele assim, no eixo vertical, como o Christian disse. Se a gente tivesse girado assim, a gente ia chegar no mesmo jeito, na mesma figura que a gente chegou. A gente ia chegar num Isso. cilindro. Então, a partir da rotação de um retângulo, a gente chegou num cilindro. O mesmo acontece pro triângulo que a gente girou. Se a gente girasse ele para cá, ia chegar no mesmo cone que a gente chegou. Então, a partir da rotação do triângulo retângulo, a gente chegou num cone. E a partir da rotação da esfera, a gente vai chegar do semicírculo, a gente vai chegar na esfera. Certo? Deu para entender? Tranquilo? Então agora é só pra gente dar uma. Só pra gente ver de uma forma um pouco mais, digamos, mais gráfica, a gente tem uma animaçãozinha aqui que vai mostrar esse movimento no GeoGebra. Eu vou apresentar para vocês aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Então, aqui, tá. Então aqui a gente tem o plano cartesiano do GeoGebra, né? Então vamos começar na mesma ordem que a Tony fez ali. Vamos começar com um retângulo. Ó. Todo mundo concorda que isso aqui é um retângulo? Sim, não? Eu concordo contigo. É, né? Eu também concordo comigo. Então, nós temos esse retângulo e a gente pode fazer o movimento dele. Só aumentar o número de placas aqui. Então, ó, vocês estão vendo que esse retângulo o movimento dele vai começar a formar uma figura. Que quando Era ele isso que eu tava fechar, tentando fazer. Só que eu só tinha um, né? E tava tentando girar rapidinho até formar isso que ele tá fazendo ali. isso, Era ó, pra chegar nisso. esses vários retângulos, quando organizados dessa forma, vão formar um cilindro. Ó. O cilindro tá meio achatadinho, mas esse aqui é um cilindro. Ó. Que nem o
que a Tuane ia formar no o movimento que ela tá fazendo ali, ó. Vou vir aqui no negócio ficar mais tranquilo de girar. Ó. Aqui ele tá fechado e quando ele gira, ele forma o nosso cilindro. Entendido? Vocês estão conseguindo enxergar? Estão vendo o cilindro girando ali? Sim. Sim? Então, esse aqui foi o cilindro como a Tony tinha mostrado. Depois do cilindro, nós temos aqui, nós temos formar o nosso cone. Como a Tony tinha mostrado no material, no material dela, é um triângulo retângulo, né? Ó, embaixo tem um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente faz o movimento para preencher ele vai formar um cone, ó. É bem certinho. Um cone como a Tony tinha mostrado antes. Com esse é por isso que esses sólidos, os corpos redondos, também são chamados sólidos de revolução. Porque a partir do movimento de uma figura, ele vai formar o sólido geométrico. Certo? Então, depois do cone, nós temos, por último, a esfera, como o Antônio tinha comentado. Deixa eu só... Aqui nós temos o semicírculo, como o Antônio tinha mostrado. Ó. E daí, quando a gente faz o giro das placas, vai formar uma esfera. Ó. Aumentar um pouco mais, ele começa a travar com muita esfera. Com muita semicircunferência. Mas dá pra ver, né, que formou uma esfera aqui, ó, formou uma bolinha. Que é, assim como lá no material Tuane, ele foi formado pelo movimento constante de uma semicircunferência. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Então, agora a gente vai, então, formalizar alguns conceitos sobre os corpos redondos e sólidos em revolução com vocês. Eu vou colocar para apresentar aqui. E o navegador pifou, peraí. Esse material que a gente vai apresentar agora, ele foi enviado para vocês. Eu não lembro qual foi o nome do arquivo que foi anexado lá, mas ele tem os conceitos, né, disso que a gente acabou de ver, do cilindro, do cone e da esfera, e tem alguns lugares para vocês irem preenchendo. Conforme for aparecendo agora, tem uns quadradinhos que eles estão em branco, daí vocês vão preenchendo. Aí, Christian. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Então, vamos lá. Os corpos redondos. Então, a gente chama de corpos redondos, como eu tinha comentado, os sólidos geométricos vão possuir curvas, que vão ter, digamos que ele não vai ser um polígono na base dele, ele vai ser um círculo, porque a gente pode considerar o círculo como um polígono de infinitos lados, né? Tipo, ele vai aumentando o número de lados, a gente vai diminuindo, digamos, a gente vai arredondando o formato desse polígono, né?
Então, a gente pode considerar um círculo um polígono de infinitos lados. Uma soma de infinitos lados não vai ter nenhum, então ele vai ter uma rotação diferenciada. E daí, então, por isso, eles são conhecidos como sólidos de revolução, por causa desse formato do círculo. E daí também, como revolução, que como a gente tinha feito ali, ele é construído pela rotação de uma figura plana. Como a gente viu com a rotação do retângulo, a gente forma um cilindro. A gente tem aqui o cilindro com a esfera, né? Rotação do retângulo, a gente forma um cilindro. Com a rotação de um triângulo retângulo, a gente vai formar o cone. E com a rotação de uma semicircunferência, a gente vai formar a esfera. E aí a gente vai se aprofundar mais adiante em cada um deles. Então, agora, a gente vai ver os elementos do cilindro. A gente viu, né, que o cilindro, ele é formado pela rotação do nosso retângulo, né? E também ele fala ali que ele é delimitado por uma superfície cilíndrica fechada e por duas seções planas paralelas, que a gente já tinha falado antes, né? Como a gente tem a mesma distância aqui e aqui embaixo, quando a gente girasse, ele ia formar duas bases, né? Que eram os nossos círculos. Então, agora, a gente tem ali para preencher os elementos. Certo? Essa figurinha acho que vocês têm também para preencher. Então, se vocês não tiverem para preencher agora, só vão anotando para vocês se lembrarem depois. A primeira flechinha que aparece ali, ela sai desse polígono formado pela rotação dessa parte aqui de cima, certo? E isso a gente, como a gente já chamava nos prismas, a gente vai chamar de base. Tanto essa de cima, que tem a setinha, quanto a lá de baixo, né? Ela vai ter duas bases. Então, como nos prismas, a gente vai ter duas bases. Essa medida do lado, que o Christian passou pra gente agora, a gente vai chamar de geratriz. Que vai ser não adianta dizer para mostrar na tua figura aí onde que ia ser geratriz, mas não aparece na apresentação, né? Então, vamos seguir. O próximo que a gente tem, como a gente está falando do círculo, né? A distância do centro até uma das bordas do nosso círculo, né? Ou seja, essa medida aqui que eu tenho aqui, né? Eu tenho o meu retângulo. Eu usei conforme esse daqui, esse palitinho aqui, a gente pode considerar como sendo aquela linha preta, o segmento de reta preto ali do meio, que vai ser, depois quando a gente for mostrar, a nossa altura, né? Como a gente tinha no prisma, a altura. Conforme a gente for girando o retângulo, perdão, aqui, ele vai formar um círculo. Essa medida que tá aqui, a parte de cima, ou também a parte de baixo, ela é igual, né? Conforme a gente for girando, ela vai se repetindo, ela vai ser sempre a mesma, certo? Então, o raio é essa medida, é a distância do centro até a extremidade do círculo. Essa vai ser o nosso raio. E esses são os elementos básicos que a gente vai ter no nosso cilindro. Então, assim como nos prismas, a gente também pode ter cilindros retos e cilindros oblíquos. Ele pode ver ali o primeiro, ele está mais inclinado, ele está mais tortinho. Ele vai ser um cilindro oblíquo. Então, a gente vai ter a nossa altura, vai ser a distância de uma base à outra, né? Distância perpendicular. E a nossa geratriz vai ser a medida do lado, que no prisma a gente chamava de aresta lateral, aqui vai ser a geratriz. Só que no caso de um prisma reto, né, ele vai ser, como o próprio nome diz, ele vai ser reto, ele não vai ter essa inclinação. Então, a geratriz vai ter o mesmo comprimento da altura, por causa dessa falta de inclinação. Então, como na figura ali, no oblíquo, nós temos uma medida para a altura e uma para a geratriz. Então, por exemplo, se
Se um problema te der só a geratriz e quer saber alguma coisa que precisa da altura, vai ter que encontrar a altura usando algumas propriedades geométricas. E daí, no caso do reto, se der a altura ou só a geratriz, eles vão ter a mesma medida. Ó, isso aqui era bem como a gente estava mostrando para vocês. Ó. O cilindro é formado pela revolução ali, pelo movimento daquele retângulo. Nós temos ali um retângulo ABCD, e daí quando ele é rotacionado, o movimento dele vai formar esse nosso cilindro. Eu já tinha visto. Esse cilindro que aparece agora, ele é uma subdivisão do cilindro, um caso à parte, que é o caso quando a altura do nosso cilindro ela é igual a 2 vezes a medida do raio. Ou seja, ele vai ter as mesmas medidas, né? Ele vai ser formado por um retângulo também, só que um retângulo que tem medidas iguais. Então, a altura dele, nesse caso que a gente tinha aqui, a gente tinha uma medida pro nosso raio, e a medida da altura, a gente pode ver aqui que eles não eram iguais, né? Então, se a gente tivesse a gente pode ter um quadrado, né? Se a gente tivesse um quadrado, que esse lado aqui, o que tá em cima, e esse daqui fossem iguais, quando a gente girasse eles, a gente ia chegar num cilindro também. Só que como eles têm lados iguais, né? A gente vai chegar que a gente vai ter que a nossa altura vai ser igual a 2 vezes o raio, a medida do raio. Então, pode ser que a gente tenha exercícios... Desculpa, Cristian, só para terminar. A gente pode ter exercícios que a gente ganhe a medida da altura e ele peça para a gente calcular a área da base, alguma coisa assim. Então, a gente já sabe que tem que falar no problema, né, que é um cilindro equilátero. Se ele falar cilindro equilátero, quer dizer que a nossa altura vai ser 2 vezes o raio. Isso, era só para complementar que no caso do cilindro equilátero, se a gente fizer um corte de uma base a outra, sabe, um corte, digamos, de pé, bem certo no centro, a figura já vai conseguir laminar. Só um minutinho. Desculpa. A figura que a gente vai conseguir extrair quando a gente for laminar esse cilindro bem no centro vai ser quadrado, como eu estava comentando, por isso que ele vai ser um cilindro equilátero. E aqui nós temos a planificação do nosso cilindro. Ó, na primeira figura ali nós temos o cilindro, né? E daí quando a gente vai fazer a planificação, a gente vai separar as nossas duas bases, né? Que são os círculos. Só que se a gente esticar todo esse lado do nosso cilindro, ele vai acabar formando um retângulo, certo? Tipo, a gente pode ver aqui na figura, ó, se a gente pegasse esse retângulo e, digamos, torcesse ele como se ele fosse formar um canudo, assim, um rolinho, ele vai fazer isso. Eu trouxe aqui, peguei agora, rapidinho, pra gente mostrar. Pra aparecer a tua tela, Tony. Ah, tá. Daí a gente... Perdão. Peraí. Eu vou parar aqui só para a Tuane mostrar para vocês um exemplo prático de onde a gente pode ver uma planificação do cilindro. A gente ficou pensando no que a gente podia usar para mostrar, tipo, pra gente ter aqui, mostrar como a gente vai fazer a planificação. Aí a gente pensou, então, no rolinho do papel higiênico. Ele tem o formato de um cilindro, ele tá meio deformadinho aqui agora, porque eu fiquei apertando ele, mas ele tem o formato de um cilindro, né? Só que ele não tá fechado, como o cilindro, ele só tá aberto aqui, mas ele tem o formato, né? Se a gente deixar ele assim, formato de um cilindro. Então, agora pra gente mostrar a planificação, eu vou cortar ele. Cortei. Se a gente abrir ele, a gente vai chegar no retângulo, que é como estava na figura. Só que como a gente não tem as bases, né, não tem a parte de cima nem a parte de baixo, ele vai ficar só retângulo.
Se a gente tivesse a parte de cima e a parte de baixo, a gente ia ficar também com o retângulo, só que com os círculos grudadinho aqui ou separados, como apareceu na figura que o Christian mostrou pra gente. Se a gente abrir ele, então, ele vira um quadrado. Opa, retângulo. E aí, com esse retângulo, ele tem também a superfície lateral desse cilindro, né? As bases vão ser formadas pelos círculos, né? E a lateral vai ser formada por esse retângulo, só que ele vai estar curvadinho, mas como a gente planificar ele vai voltar às propriedades do retângulo. Bem isso. Eu vou E então também que a gente já sabe como calcula a área do nosso retângulo, né? Tanto a área do círculo quanto a área do retângulo. Então, a gente caiu de novo em áreas que a gente já conhece. Mas antes de eu retomar, vale destacar também as medidas desse retângulo. As medidas, ele vai ser a altura do cilindro, vai ser uma das medidas, né? E ali onde ele está passando o dedo vai ser a altura. E a base dele vai ser a medida da circunferência do nosso círculo. E depois a gente vai ver que essa circunferência mede por 2πr. O valor do R, que é o raio, vezes 2 vezes π, a gente vai conseguir achar a medida dessa circunferência, que vai ser a base desse retângulo planificado. Certo? Vou retomar então a apresentação aqui. A nossa base, né, que a gente estava falando ali, ela vai ser igual à medida da circunferência, porque quando a gente fecha o rolinho, ele forma o círculo, né? Só que não é todo o círculo, toda a parte azul que aparece ali. É só a parte pretinha em redor. Por isso que é a circunferência. É só O a círculo borda, né? todo azul vai ser a base. Desculpa, pode falar, Cristian. Não, mas era isso, tipo, o círculo é toda a figura e a circunferência vai ser só a borda dela. Então, seguindo, conhecendo os elementos, nós seguinte consegue fazer nossos cálculos. A gente começa então pelas áreas. Nós temos a área da base. A área da base, como a gente sabe que a base é um círculo, vai ser a área do círculo. Então, a área da base é igual a 2, é igual a π vezes r ao quadrado. R é o nosso raio. Então, digamos, se a gente tiver um cilindro de raio 5, a nossa área da base vai ser 5 ao quadrado, 25, vezes π centímetros quadrados. Então, seria 25π. Em alguns, nem sempre vai ser pedido para vocês converterem o π na forma decimal dele, que é aproximadamente 3,14. Mas, se necessário, daí, digamos, vai ser 25 vezes 13,14, que daí vai dar em torno de 76, 75, alguma coisa. Certo? Seguindo, assim como os pisos, a gente calcula a área da base e também calcula a área lateral. Como a gente viu, o formato da área lateral dele, com a planificação, a gente sabe que é um retângulo. Então, a área lateral vai ser a área desse retângulo. A gente já sabe que a área do retângulo é base vezes altura, né? Só que a nossa base, como a gente tinha mostrado ali com a Tônia, vai ser a medida da circunferência, né? Vai ser a borda do círculo formado. A circunferência é dada por 2π vezes raio. Então, vai ser 2πr. Vezes a nossa altura, que vai ser a mesma altura do cilindro. Certo? E por último, a gente calculou a área da base e a área lateral, a gente vai calcular a nossa área total. Vai ser a soma dessas duas áreas, né? Nós temos ali, então, a área total é igual a 2 vezes a área da base. Assim como nos pisos, nós temos duas bases, então a gente faz isso 2 vezes. Mais a área lateral. Quando a gente vai substituir, a nossa área da base é πr ao quadrado. Só como são duas, ali a gente tem, então, a área total é igual a 2πr ao quadrado. Mais a nossa área lateral, que é 2πr vezes a altura. Então, a gente pode ver que repetiu o 2πr tanto no primeiro quanto no segundo. Então, se a gente botar isso
em evidência, como você diz, que é dividir ambos os termos por um termo comum. Então, o que repetiu foi o 2πr, então a gente põe o 2πr em evidência, e daí a gente vai dividir, né? 2πr ao quadrado dividido por 2πr, vai sobrar o r, mais o 2πrh dividido por 2πrh. Então, ou vocês podem fazer separado a área da base, depois a lateral, e fazer como ele fazia nos pisos, né? 2AB mais 2AL. Ou vocês podem usar essa fórmula direta da área total do cilindro. Vai ser 2πr vezes a soma do raio com a altura. Certo? Isso que o Christian falou é bem importante, porque a gente não precisa decorar a fórmula do cilindro. A gente sabendo como a gente faz para chegar ali, como a gente fazia já para os prismas, né? A gente sabe que a gente vai fazer 2 vezes a área da base mais a altura. A gente pode simplesmente sair da área da base e da altura e a gente vai chegar na mesma coisa. A gente sabe também que a nossa área lateral, ela vai ser figuras que a gente já conhece, né? Então, a gente tinha o retângulo, a gente sabe calcular a área do retângulo. Então, a gente pode partir da área do retângulo. Isso aí. Então, Alguma assim dúvida? como nos outros... Isso. Até aqui, desculpa. Não, isso é importante. A gente Tranquilo. tá só falando. Tá bom, menino. Depois a gente vai fazendo exemplos, vai fazendo exercícios, vai variando as coisas. Então, assim como nos outros sólidos, a gente calculava a área e também calculávamos o volume. E aqui, ó, para obter o volume do cilindro, vai usar o mesmo princípio que a gente usou nos pisos, vai usar o princípio de Cavalieri. E a gente diz que a base vai se sucedendo ao longo da altura até chegar ao topo, né? Então, usando esse princípio, a gente vai ter que a base vai ser a área da base vezes a altura. A mesma fórmula de antes. A única diferença é que aqui a área da base vai ser πr ao quadrado, que é a área do círculo que a gente já viu no cálculo da área ali antes. Então, o volume do nosso cilindro vai ser a área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. Certo? Então, vamos fazer um exemplinho, então, para clarear um pouco. Vou botar em prática isso que a gente estava vendo. Primeiro exemplo, nós temos: determine a área lateral e a área total da superfície de um cilindro equilátero, cuja base tem 26 centímetros de raio. Então, a gente vai começar tirando os dados desse nosso exemplo, né? Então, a área lateral e a área total é o que a gente quer saber, né? Então, a gente botou ali uma interrogação. O problema diz que o raio desse cilindro equilátero é 26 centímetros. Só que lá, antes de ficar lá atrás, que o cilindro equilátero, a altura dele vai ser igual ao dobro do raio. Como nós temos aqui, ó. H é igual a 2R, como R é 26, 2 vezes 26, o 52. Então, nós temos um cilindro de raio 26 e altura 52. Certo? Então, primeiro, a gente vai calcular a nossa área lateral. A gente tinha visto, né? Que a lateral é a mesma área do retângulo. O nosso retângulo, então, tem base 2πr e a nossa altura, h. O r, a gente viu que é 26, que o problema deu, e a altura, h, é 52. Então, você vai multiplicar isso. 2 vezes 26 vezes 52. Que isso vai dar 2.704 pi centímetros quadrados. Como eu tinha comentado antes, nem sempre vai ser necessário vocês transformarem esse valor de pi. Como ele estava trabalhando com corpos redondos, a gente já toma pi como um número comum. Não precisa multiplicar esse 2.704 pelo 13,14. Se vocês botarem aqui se é um problema e vocês botarem tantos
π centímetros quadrados, tá certo. Como se vocês quiserem multiplicar por 3,14, vai estar certo também. Ambas as respostas estão corretas. Só que assim fica mais... É um passo a menos trabalhoso daí. Certo? Então, aqui, a gente calculou a nossa área lateral. E agora a gente vai saber a total. Mas a gente sabe que a total depende da área da base e depende da área lateral. Então, a gente precisa calcular a área da base. A área da base, a gente tinha visto, que é a mesma área do círculo, que é πr ao quadrado. Até parece o nome de uma pessoa, né? Pierre, mas isso eu nunca me esqueci. Então, o círculo é do πr, então πr ao quadrado. O r a gente viu que era 26, então vai ser π vezes 26 ao quadrado. E 26 ao quadrado, se a gente fizer, vai dar 676 π. E como é a área, centímetros quadrados. Então agora a gente vai ver a área total. E assim como nos prismas, e como a gente tinha visto antes, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a gente vai ter 2 vezes os 676 π mais 2.704 π da área lateral. Então, fazendo esse multiplicando ali a base por 2 e somando com a lateral, a gente vai chegar que a área total desse cilindro vão ser 4.056 π centímetros quadrados. Certo? Ficou meio corrido, alguma coisa assim? Deu para entender? Sim, tranquilo. Então com isso, a gente encerrou os cilindros, mas mais ou menos, né? Porque a gente vai ter que fazer exercício disso ainda essa semana. Então, depois dos cilindros, nós temos, então, os cones. Como a gente já tinha visto antes, né? O cone, ele vai partir da rotação. Deixa eu pegar aqui que eu vou ficar. A gente tem aqui o triângulo retângulo. Se a gente for girando ele, a gente vai chegar no nosso cone, como a gente já tinha visto no GeoGebra também. Tá. O cone, ele é um sólido formado por todos os segmentos de reta que tem extremidade em V, que é a pontinha aqui em cima, né? Aqui embaixo ele vai ter um círculo e aqui embaixo todas essas arestas que a gente tem aqui, os segmentos de reta que vai formando, vão se ligar todos no vértice V. E a outra, então, como eu já tinha falado, aqui em um ponto da base, ou no círculo, né? Porque a gente vai girando e vai formar o círculo. Como os cilindros, a gente também vai ter os elementos. A gente vai começar, sempre começa colocando pela base, porque é o que a gente já enxerga logo de cara. A base, né, que é o círculo que a gente formou. Quando a gente girou, a gente vai formar círculos. Essa medida que liga o vértice com o centro do nosso círculo, desculpa, esqueci o nome. Então, à medida que a gente liga do vértice aqui de cima até o centro do círculo, é a altura. Lembrando que a altura é sempre perpendicular à base. Seja qualquer for uma delas, a gente viu antes, né, que o Christian falou pra gente, do cilindro oblíquo e do cilindro reto. A altura, ela sempre fica reta. Nesse caso, a gente vai ter, no caso do cilindro, perdão, a gente teve a geratriz que ela ficava deitadinha, mas a altura sempre fica reta. O próximo, então, que a gente tem é o vértice, né? Que é onde se encontram todos os segmentos de reta aqui em cima. Assim como no cilindro, a gente vai ter a geratriz e também a medida aqui de baixo, né? Que é o raio, que vai do centro até um ponto pertencente à extremidade, à circunferência do raio. Opa, do círculo, desculpa. Como nos cilindros, a gente também vai ter os cones oblíquos
e os cones retos. Como a altura, né, como eu já tinha falado, ela sempre é perpendicular à base. E a giratriz, nesse caso, ela vai ser sempre deitadinha, ela não vai ser igual à altura, porque a altura é sempre perpendicular, né? Nos cilindros antes, a gente tinha o caso onde a giratriz era igual à altura, que era quando o cilindro era reto, né? Neste caso, como a gente está falando do cone, a altura vai ser sempre reta e a giratriz ela vai estar sempre deitadinha, né? Oblíqua. A gente também pode distinguir um cone reto e um cone oblíquo, que nos cones retos, o vértice lá em cima ele vai estar perfeitamente alinhado com o centro da base, né? Com aquele ponto O que está ali. Então, ele vai formar nos retos, a gente consegue medir a altura direto do vértice ao centro. Já nos oblíquos, a gente vai medir essa altura do vértice até a base, ele não vai ficar alinhado com o centro. Essa também é uma das diferenças entre o cone oblíquo e o cone reto. A gente pode falar também, agora que tu falou, né, que o vértice, ele vai ser, no cone reto, ele vai ser a projeção ortogonal dele vai ser exatamente o centro do círculo. A projeção ortogonal é quando a gente ilumina de cima, assim, né, quando a gente vê ele de cima, o ponto do vértice vai ser exatamente o ponto do centro. Exatamente. Então, a gente já tinha visto, como a Antônio tinha mostrado para nós, a revolução do triângulo retângulo vai formar esse nosso cone, né? Só que se a gente der alguns nomes para aquele nosso triângulo, nós temos ali no eixo, nós temos a altura H, que no caso dos cones retos vai ser a mesma altura do cone. A nossa ali embaixo nós temos uma aresta que vai ter medida R, vai ser o raio, e ali inclinado nós temos medida G da giratriz. Mas se a gente for ver melhor esse desenho, a gente já comentado que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, toda vez que a gente tem um retângulo, a primeira coisa que a gente vai fazer é Pitágoras com ele. Então, a gente vai considerar que a nossa giratriz é a nossa hipotenusa, como mostra o desenho, e os catetos vão ser R do raio e H da altura. Então, usando do teorema de Pitágoras, a gente consegue fazer uma relação entre as medidas, sendo que a giratriz ao quadrado, a medida da giratriz ao quadrado, vai ser igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Isso a gente vai utilizar em caso que a gente só tem uma das medidas e precisa saber a outra que não foi dada no problema. Então, a gente consegue usar essa relação. E também, assim como lá lá no cilindro equilátero, quando a gente fazia um corte nele, a gente conseguia extrair um quadrado, aqui no cone tem a chamada secção meridiana, que é quando a gente corta bem certinho assim, no centro do eixo. A gente faz o corte no eixo. Então a gente consegue extrair um triângulo isósceles. Isósceles por quê? Porque a giratriz vai ser a medida dos dois lados desse triângulo. Então vai formar um triângulo isósceles, e a base desse triângulo isósceles vai ser 2R, vai ser 2 raios. Porque raio é a medida da borda até o centro do nosso círculo. Então, como esse corte ali, ele está pegando da borda ao centro e do centro à borda de novo, então vai ser 2R. E com isso, a gente pode tirar uma relação que vai ser que a giratriz vai ser igual a 2R, que nesse caso, além desse triângulo ser isósceles, ele é um triângulo equilátero. Lá na nossa primeira aula a gente viu
que todo triângulo equilátero também é isósceles. Então, nesse caso, vai fazer a secção do meridiano desse, digamos, seria um cone equilátero, porque o corte dele vai formar um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo de lados iguais. Então, toda vez que falar em cone equilátero, a gente vai poder achar a geratriz com a medida do raio e vice-versa. Entendido? Tem alguma dúvida? Entendido. Então, diz um professor meu, vamos embora. Então, aqui, nós temos a planificação. Como a gente viu no cilindro, eu só não tenho aqui para mostrar agora. Quando a gente tem ele fechadinho, ele tem que estar todo tampadinho, né? Como o nosso tubinho aqui, ele estava aberto, mas não tem problema. O jeito que a gente vai fazer a planificação é igual. Quando a gente abrir o cone, a gente vai ficar com a base, né, que é o nosso círculo, não muda, e com, como é que eu posso chamar aquela figura ali, Cris? Não é um triângulo porque ele é redondinho embaixo, mas é como se ele fosse um triângulo com a base mais arredondada. A gente pode notar também que os lados, né, como o Cristian estava falando, ele é isósceles, porque ele tem as medidas da geratriz, eles vai ser sempre a mesma, né? Quando a gente fechar, ele vai formar o conezinho. Vai ser a mesma No medida. caso, tipo, só para complementar, quando a gente for fechar aquela figura, que é chamada de... Deixa eu lembrar. Setor circular. Isso, Aquela figura a setor gente vai circular. chamar de setor circular, que vai ser a nossa lateral desse cone. Só que quando a gente fechar aquele setor circular, aquelas duas medidas geratriz vão se encontrar assim, encostadas uma na outra, que daí vai fechar o nosso setor. Daí, como eu tinha comentado ali, aquela medida vai ser a da geratriz, e ali embaixo, aquela parte que é curvada ali, ela vai ter a mesma medida da nossa circunferência, vai ter o mesmo comprimento da borda do círculo da base. Então, assim como no outro, nós temos também que calcular área e volume. Como a gente calculou, a gente começa pela base, né? A gente tem uma base e vai ter essa lateral. Para a gente calcular a área da base, a gente vai usar a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Não muda, sempre é. Aí a gente vai ter também a área lateral, que vai ser a área do nosso setor circular, que era aquele que eu não tinha lembrado o nome. Para a gente calcular a área do setor circular, o setor circular tem uma areazinha própria dele, que é o L, a medida, aquela... Tu pode voltar, Cristian? Um pouquinho para mim não fazer à toa aqui. Ela mostra ele bem embaixo, tem L igual a 2πr. Essa medida de baixo, que é a medida arredondadinha que eu falei, então vai ser o nosso L. Então, ali na nossa fórmula do setor circular, onde fala L, a gente vai substituir por 2πr, que é a medida da nossa circunferência. A gente vai ter o nosso R, que seria o raio, né? Mas no caso do setor circular, o nosso raio vai ser a geratriz. Então, a gente vai ter... O raio do setor, né? Isso, o raio do setor, exatamente. Então, a gente vai ter tudo isso dividido por 2, né? Esqueci de falar. Então, a gente vai ter 2πr vezes a geratriz, 2 vezes o π vezes o raio vezes a geratriz, tudo dividido por 2. Como a gente tem 2 no numerador e no denominador, a gente pode cancelar eles. E a gente vai ficar com a área lateral igual ao πr g. π vezes o raio vezes a geratriz. E como a gente viu a área total do cilindro, a gente vai calcular também a área total dos cones. A área dos cilindros, ela é similar à área
dos prismas. E a área do cone vai ser similar à área das pirâmides. Então, a gente vai ter a área total igual à área da base mais a área lateral, como a gente já tinha. A gente pode substituir a medida da área da base e da área lateral que a gente tem. A gente vai ter, então, a área total igual. No lugar da área da base, a gente coloca πr ao quadrado. E no lugar mais, e no lugar da área lateral, a gente coloca πrg, que foi o valor que a gente achou. Assim como nos cilindros, a gente tinha termos em comum. Nos dois membros da nossa equação, ali a gente tinha valores iguais, né? Que se repetem. Então, a gente vai pôr esses valores que se repetem em evidência. O PR é o que está repetindo nos dois, então a gente vai puxar ele para o cantinho e vai colocar em evidência. A gente, então, fica com PR ao quadrado dividido por PR, vai sobrar só o nosso raio, uma vez o nosso raio. E PRG dividido por PR, sobra o G. Então, a gente pode ter também que a área do nosso cone fica PR mais a soma, multiplicado pela soma, do raio mais a geratriz. É bem similar com a área total dos cilindros, que também tinha elementos comuns e puxou, mas aqui também, se vocês não lembrarem que dá para calcular a total com πr vezes r mais g, é só usar o mesmo raciocínio das pirâmides, como a Tony comentou agora. Eles vão ser no mesmo princípio. Eles têm um formato parecido também. Assim como as pirâmides que vão da base vão afinando, o cone também faz isso. E para calcular o volume dos cones, a gente vai usar o mesmo princípio que a gente usou para calcular o volume das pirâmides. A gente tinha que o volume das pirâmides era 1/3 do volume do prisma. E agora a gente viu também que o volume do cilindro é similar ao volume do prisma, né? Que é só a área da base vezes a altura. Então, a gente pode dizer que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Fazer a mesma relação que a gente tinha feito com o prisma e a pirâmide, a gente faz com o cone e o cilindro. Ou seja, a gente vai ter, então, a área da base vezes a altura, que é a área do cilindro, e a gente vai dividir por 3. Ainda a gente pode substituir a área da base, porque é a área do círculo, né? A gente vai ficar, então, com πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Exatamente. Então, agora, mais um exemplinho. O exemplo fala de um cone é equilátero quando a geratriz é igual ao diâmetro da base. Sendo R o raio da base, qual é o volume do cone equilátero? Assim como a gente fez para o cilindro, a gente vai tirar as informações que a gente tem aí. Então, a gente tem que a geratriz a gente viu como quando o cone é equilátero, que a geratriz é 2 vezes a medida do raio. E também ele falou ali que a geratriz no problema, né, que a geratriz é igual ao diâmetro da base. O diâmetro, a gente já viu ele, e ele é calculado por 2 vezes o raio, né? Então, se a nossa geratriz é igual ao diâmetro, a geratriz vai ser igual a 2 vezes a medida do nosso raio. Ele pediu para a gente considerar também o nosso raio sendo R. Ele não deu uma medida natural, não deu uma medida numérica. Ele falou que o nosso raio vai ser R. E ele pediu para a gente calcular o volume do cone. Então, a gente viu o volume do cone como 1/3 do volume do cilindro, ou ainda πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Só que a gente tem a medida da altura? Ainda não, né? Então, a gente precisa descobrir a medida da altura. A gente viu antes também a relação que a gente pode tirar entre a geratriz, a altura e o raio. A gente tem as medidas da geratriz e tem a medida do raio. Então, a gente vai só substituir no teorema de Pitágoras e a gente vai encontrar
a gente viu que a nossa geratriz é 2r, então a gente vai levar 2r ao quadrado. H ao quadrado é a nossa altura, que a gente ainda não sabe. E o raio, ele já nos deu que era r. Então, r ao quadrado. Como a gente quer saber a altura, a gente vai resolver e vai isolar a altura de um lado só, passando o r ao quadrado que está positivo para o outro lado negativo. 2r ao quadrado, a gente faz o quadrado do 2, que é 4, e o quadrado do r, que é r ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 4r ao quadrado menos o r ao quadrado. Isso tudo é igual à altura ao quadrado. Se a gente fizer 4r ao quadrado menos 3r ao quadrado, a gente faz 4 menos 1, 3. E o r ao quadrado a gente conserva. Então, a nossa altura ao quadrado é igual a 3r ao quadrado. Para a gente saber só a medida da altura, a gente tira a raiz dos dois lados. Raiz quadrada, né? Então, a gente vai ficar com raiz quadrada de h ao quadrado e a raiz quadrada de 3r ao quadrado. Os quadrados vão se cancelar, então a gente vai ficar com o h, e o r que estava ao quadrado vai sair para fora da raiz também. Então, a gente vai ficar com r raiz de 3. O raiz de 3, o 3, né, não tem muito o que a gente fazer com ele, então a gente vai deixar ele dentro da raiz. A nossa altura, então, a gente encontrou r raiz de 3. Agora a gente vai substituir no volume. Então, a gente vai ficar com πr ao quadrado, que é a nossa área da base, e a altura que a gente encontrou agora, que é r raiz de 3. A gente tem ali os r's, né? Tem o r ao quadrado e o r que está sozinho. A gente pode multiplicar eles por multiplicação de potências de mesma base. A gente vai ficar com o π, o r que está ao quadrado, multiplicado pelo r que tem o 1zinho ali. Então, vai ficar r ao quadrado vezes r, né, que a gente tinha. Ou seja, a gente vai conservar a nossa base e vai somar os expoentes. A gente vai ficar com 2 mais o 1 do r que está sozinho. Então, a gente vai ficar com πr ao cubo, raiz de 3 sobre 3, a gente copia porque não tem o que fazer com eles. Então, o nosso volume desse exemplo é πr ao cubo, raiz de 3 sobre 3. Centímetros cúbicos, porque a gente está falando do volume. Isso aqui ele é mais genérico, mas com esse exemplo a gente conseguiu encontrar também uma forma de calcular direto o volume do cone quando ele é equilátero, sem precisar fazer todo esse processo. Se quiser fazer, pode fazer, porque às vezes a gente não vai lembrar. A gente vai ir direto pela fórmula do cone normal, mas com isso que a gente consegue chegar mais fácil, quase que um atalhozinho. Então, finalizando cones, a gente vai então para o nosso último de hoje, que é as esferas. Então, a esfera é o sólido limitado por uma superfície esférica, como o próprio nome diz, esférica. Então, toda a volta dela ela vai ser curvada. Se a gente cortar ela em qualquer sentido ou direção, a gente vai assim conseguir um círculo dela. Então, a esfera também tem seus elementos. Ó. Tem essa figura cheia de risco, mas o que tem neles? Ali, aquele primeiro risquinho que tem ali em cima, que ele está, digamos, cortando a esfera horizontalmente, tipo, deitado, ele é o chamado paralelo. E daí, quando ele faz esse corte, aquele tampo de cima vai ser chamado de polo. Seguindo, nós temos o segmento de reta que parte do raio em qualquer direção até a borda. Desculpa. O segmento de reta que parte do centro em qualquer direção até a borda. Esse segmento é chamado de raio. Quando nós temos um paralelo que é bem, digamos, no centro da nossa esfera, que ele vai passar no maior comprimento dela, ele vai ser chamado de equador. A gente vai ver que aqui tem umas coisas que é bem similar com a nossa concepção geográfica do planeta Terra, porque a Terra é esférica, né? Não vamos querer roubar essa falando hoje em dia. E daí, então, a gente vai ter esse equador, aquele paralelo como se fosse as nossas linhas paralelas, a longitude. E também nós temos o meridiano, que recorta ela no sentido contrário
do Equador. Se a gente cortar o Equador deitado, a gente corta de cima, a gente vai cortar pelo mediano. E essa linhazinha que a gente tem ali vai ser o eixo de rotação da nossa esfera. E também, tipo, vocês podem ver que não foi comentado a altura. Mas a altura, como essa esfera é uma esfera, tem esferas perfeitas, a altura vai ser a mesma coisa que o diâmetro. E o diâmetro, a gente já viu, é o dobro do raio. Por que é o dobro do raio? O raio parte do centro até a borda, né? E o diâmetro parte da borda até o centro, até o outro lado da borda. Então ele vai fazer esse caminho 2 vezes. Por isso que o diâmetro vai ser igual ao nosso raio e, consequentemente, a altura da nossa esfera vai ser igual ao diâmetro. Certo? Então, a gente vai seguindo aqui. Nós temos aquele mesmo exemplo da torre, ó. Essa esfera vai ser formada pelo movimento, pela revolução de uma semicircunferência. Ó. Sempre porque é só metade. Quando a gente gira essa metade, a gente vai formar essa esfera. Metade do círculo. Com isso também, nós temos a chamada secção da esfera. E vai fazer um corte nela. A gente pode cortar, ali no desenho, nós temos um pontinho ali embaixo, que é o equador, que ele está pegando bem na medida do raio dela. E lá em cima, nós temos um corte menor, um campo menor, que é do paralelo. Digamos que, tipo, se ele considerar que a esfera é uma laranja, ali embaixo o equador é quando vai cortar ela na metade. E lá em cima, aquele cortezinho, é quando cortasse o campo da laranja. Certo? Só que daí, então, a distância do paralelo ao equador, que tem aquela distância Dzinho ali, minúsculo. Do centro do nosso equador até a borda, em qualquer direção, nós temos o nosso raio R maiúsculo ali, porque ele é o maior, né? Ele vai ter ali no desenho em vermelho. Só que também lá em cima, no campo da nossa laranja, ali no corte do polo da nossa esfera, nós temos um R menor, porque ele vai ser um corte menor do que o do centro. Então nós temos o R pequenininho ali em verde. E com isso, nesses cortes, a gente acaba formando um triângulo retângulo dentro da nossa esfera. E como sempre, triângulo retângulo é o quê? Pitágoras. Então, nossa hipotenusa vai ser esse raio em vermelho, o raio grande, que vai ser o raio da esfera. Sempre que ela aparecer esse raio em vermelho, é o raio da esfera, é o raio de toda ela. Então, esse raio vai ser a nossa hipotenusa. Um dos nossos catetos vai ser a distância do equador ao paralelo, então a distância do centro da nossa esfera até o polo, até esse corte. E o nosso outro cateto vai ser aquele raio pequeno, que vai ser o raio só da circunferência do corte. Então, com isso, a gente consegue formar uma relação que pode facilitar em alguns problemas que podem aparecer nos exercícios depois. Assim como no cone e no cilindro, a gente tem como calcular a área e o volume da esfera. Para a gente fazer a área da superfície, né, a gente vai fazer 4 vezes a área do círculo. Então, a gente vai ficar com 4. E a área do círculo, que é πr ao quadrado. E para o nosso volume, a gente vai usar uma coisa parecida com o que eu falei lá no início. Lá no início da nossa apresentação, eu falei que o círculo a gente pode considerar com um polígono de infinitos lados. Quanto maior o número de lados, mais circular ele vai ser. Aqui na esfera, a gente pode considerar ela como a junção de várias pirâmides. Então, quando a gente juntar algum certo número de pirâmides, vai ficar todo retinho, assim, né? Cheio de cortezinhos retos. Só que a gente fizer isso infinito, às vezes, tipo, e diminuindo o tamanho das bases dessa pirâmide, a gente vai conseguir chegar
num conceito parecido do círculo. Então, a gente pode considerar a nossa esfera como se fosse a junção de infinitos cones. Desculpa, infinitas pirâmides. Daí, com isso, como lá no círculo a gente faz isso, a gente vai assumir a medida de π para utilizar esses cálculos. Como o Christian falou que a gente pode unir infinitas pirâmides, o nosso volume vai partir do volume da nossa pirâmide. A nossa área da base vai ser a área que a gente usou para o círculo. Então, a nossa área da base dele vai ser o 4πr ao quadrado. A nossa altura vai ser exatamente igual ao raio. Então, a gente vai ficar com 4πr ao quadrado vezes o raio. E tudo isso dividido por 3. A gente vai chegar, então, que o volume da esfera a gente pode calcular por 4πr ao cubo sobre 3. Porque a gente vai ter o r ao quadrado da base vezes o r da altura. E isso vai dar r ao cubo. Então, o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Isso aí. Então, analisando com um exemplinho, ó, nós temos aqui uma esfera de plástico possui raio medindo 20 centímetros. Determine a área dessa região esférica. Então, aqui, a esfera é bem simples. Então, a gente só tem, na medida do raio, ali o raio é 20, e quer saber a área dessa esfera, toda a superfície dela. Então, se o raio é 20, a gente substitui a nossa fórmula. Então, a área da esfera é 4πr ao quadrado, como eu tinha comentado. E como o nosso raio é 20, a gente substitui 20 ao quadrado, 4π vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, a gente já sabe que é 400. E 400 vezes 4, 1.600. 1.600π. Ali teve um erro de digitação, gente, mas ali é centímetros quadrados, tá? Porque o nosso raio foi dado em centímetros. Então, a nossa área também vai ser em centímetros. A não ser que a gente queira converter, né? A gente sabe que para passar de centímetros quadrados para metros quadrados, a gente divide por 10 ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, se a gente quiser transformar o nosso 1.600π centímetros quadrados para metros quadrados, dividido por 100, vão ser 16π metros quadrados. Então, como o 100 tem 2 zeros, aquilo ali tem 2 zeros também, a gente quarta, e então ficaria com 16π metros quadrados, ou, como tinha sido dado antes, 1.600π centímetros quadrados. Ficou alguma dúvida, pessoal? Cancelo vocês São bastante informações que a gente deu até agora, né? Tudo, um monte de coisa para um dia só. Mas a gente fez tudo isso baseado no que a gente já tinha visto antes. Só que como a gente está trabalhando agora, desculpa, com círculos, a gente adaptou todos os conceitos que a gente já tinha visto para o círculo. Ficou alguma dúvida? Por enquanto, não. Mas então, por hoje é só, já passamos bastante horário, já cansamos vocês com bastante informação muito específica. A aula é amanhã. Então, vamos passar então já o cronograma da semana. Hoje a gente deu esse intensivão, porque a aula de amanhã vai ser de exercícios sobre esses copos redondos. Amanhã ainda calcular a área, volume, algumas medidas de cilindros, cones e esferas, certo? Porque daí na quinta-feira, nossa monitoria vai ser um pouco diferente, digamos, que a gente vai, além do conteúdo da semana, já poder tirar dúvidas de vocês de todo o conteúdo de geometria espacial. A gente tinha feito a geometria plana ainda antes do recesso, já fiz uma avaliação daquilo, e agora, nessa sexta-feira, a gente vai fazer uma avaliação só dessa parte de geometria espacial.
vai cair, então, cálculos de área e de volume de prismas, de pirâmides, agora também, então, de cilindros, cones e esferas. Mas não se preocupem, não tem nada mirabolante. A gente já tá até com ela pronta, tudo que tem lá é parecido com o que a gente já trabalhou nos vários exercícios que a gente tem feito no nosso estágio. Então, quinta-feira a gente tira dúvida de tudo que vocês tiverem, de dúvida de geometria espacial. E na sexta, então, a nossa avaliação e último momento 5 com o nosso estágio. Lembrando vocês que nós tínhamos disponibilizado um questionário que ele não é para avaliar vocês, mas para vocês avaliarem a disciplina. Então, para vocês comentarem o que vocês acham de matemática, para a gente conseguir traçar um perfil da turma. Então, eu acredito que vocês que estão aqui já preencheram, né? Mas se vocês puderem relembrar os colegas de vocês para preencherem, que não vale nota, mas é bastante importante para isso do nosso estágio. E daí, com isso, ele vai finalizar daí essa semana e esse período. Bom, então, vamos compreender vocês amanhã, depois de amanhã e sexta. Tá bom. Vamos fechar a Então- semana com chave de ouro. Tchau, até amanhã, então. Tchau, Amanhã. Renata. Obrigado pela participação. Até amanhã. Tchau. Tchau, Murilo. Tchau. Obrigado pela participação. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Natália. Natália. Tchau. A gente agradece a participação. Então, agora, encerrando a gravação. Para vocês que estão assistindo, até a próxima.